Estudo da Confederação Nacional dos Municípios apontou que caiu o endividamento dos municípios nos últimos 8 anos, de 8% para 0,8% de suas receitas. O controle é atribuído à aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que no mês de maio completou 10 anos de vigência. Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Jair Santana, da comarca de Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte, região metropolitana de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 17 anos e já passou por 3 comarcas, Alvinópolis, Pedra Azul e Santa Luzia. É também professor de Gestão Fiscal e de Direito Administrativo do curso de pós-graduação da PUC Minas. Doutor Jair, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui novamente. O prazer é meu. Nós teremos ainda a participação em nosso programa, a presença dos estudantes no quadro Pensamento Universitário, no qual os estudantes da Universidade FUMEC hoje farão perguntas ao nosso entrevistado sobre o tema do dia. E temos também a participação, a presença do Pensamento Literário, em que o nosso entrevistado fará a indicação de leitura. Doutor Jair, então o nosso assunto é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que está completando aí 10 anos, completou 10 anos no dia 5 de maio deste ano. Afinal de contas, 10 anos depois, o que podemos dizer? Ela foi um controle no bolso dos estados e municípios ou uma camisa de força? Bom, eu diria uma coisa assim, muito importante que as pessoas não têm em mente. Talvez se pudesse dizer que depois da Constituição Federal, a lei fiscal é a lei mais importante que nós temos no nosso ordenamento jurídico, porque toda a ação do Estado, todo o andamento do Estado, toda a dinâmica estatal depende, evidentemente, da alocação correta dos recursos públicos. E essa norma específica, ela dá um tratamento diferenciado para essas situações. Como é que ela faz isso? Ou seja, é preciso resgatar um pouquinho da história para lembrar que a lei fiscal, na verdade, está inserida num outro contexto maior. Ou seja, a questão das finanças públicas, elas demandaram com uma exigência não só do Brasil, mas de todo um contexto global, a arrumação desse setor. De forma que a lei não pode ser vista nunca de maneira isolada, porque a gestão fiscal responsável, e não só reduzindo a lei de gestão fiscal, mas a gestão fiscal em si, é composta por vários instrumentos. Esses instrumentos, todos eles visam a regulação do setor, que aí vem a norma, a transparência e a busca efetiva pelo controle e pelo equilíbrio das contas públicas. De sorte que a lei fiscal é um dos instrumentos que compõe esse setor. É um aperfeiçoamento. Um aperfeiçoamento da administração, assim, da gestão dos recursos públicos. Isso. E isso veio, evidentemente, como resultado de um plano de estabilização fiscal e de um impulso que vem sendo dado nas economias mundiais desde 25 anos atrás. Não é coisa recente. Como é que era antes? Não havia controle, não havia fiscalização, monitoramento da aplicação desses recursos públicos? Havia, assim, regulação, mas muito difusa. As normas não tinham tanta consistência quanto essa. De sorte que essa legislação, de forma muito inteligente, ela amarrou todo o setor, regulou o setor, não só ela, e outras normas que são normas periféricas. Basicamente é o seguinte, o recurso público, como eu sempre falo, há de sobra. E não tem dono. Há de sobra. Os orçamentos em si, eles são uma espécie assim de resultado de um pacto entre o governo e a sociedade, tendo o parlamento como mediador, porque são normas. Então, essas regras é que dão essa consistência e fazem com que tenhamos mais assim, uma busca por uma transparência, uma busca por resultados, melhoria na gestão. E o que tem de excepcional nesse setor todo
a exigência de um planejamento. Isso é o que ficou bem claro nesses 10 anos. Mas quem está sujeito a essas regras? São os prefeitos, os governadores, secretários, gestores? Quem exatamente está comprometido com isso? Onde quer que haja gestão de orçamentos, a lei se faz presente. Ou seja, ela funciona no caso federativo e deixou bem claro também que a Federação Brasileira, com essa vastidão, essa imensidão que mais de 5.500 municípios, 26 estados, o Distrito Federal, ela atua tanto no plano horizontal quanto no plano vertical. O que quer dizer com isso? No plano do Estado, por exemplo, ela atua diante do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, de todos os órgãos, enfim, que executam orçamento. Todos estão sujeitos a ela, menos o governo federal. Não se pode dizer assim, não é? Porque aí já teríamos que talvez considerar uma outra questão, né, de saber se essa orçamentação pública que nós temos hoje no presente, se ela é meramente autorizativa ou se ela é impositiva, como tem uma PEC já tramitando no parlamento nesse sentido. Mas o problema, me parece, também não se resolverá. Os desvios com os quais nós ainda convivemos no dia de hoje, em 2010, são desvios que não se resolverão no total, penso eu, pela adoção de um orçamento meramente impositivo, ou seja, estabeleceu-se, tem que se executar. Não, eu sempre achei que o Brasil talvez tivesse que desenvolver ações num sentido de pensar mais em como se responsabilizar os gestores, as altas cúpulas, as direções, pela ausência de planificação ou pela ausência de planejamento. Muito bem, quer dizer, não se pode gastar mais do que se arrecada, correto? É um princípio... Esse é o mote da lei. Perfeito. É o equilíbrio da conta. É o equilíbrio da conta. Há um grau de endividamento possível, ou seja, pode-se em alguma circunstância gastar-se mais do que se arrecada, mas dentro da capacidade de endividamento. Perfeito. Doutor Jair, vou fazer um pequeno intervalo. Gostaria que, então, no próximo bloco, o senhor explicasse para a gente como é que funciona essa lei na prática. Como é que ela conseguiu, por exemplo, domar as irregularidades, casos de corrupção, casos de desvios, improbidade administrativa e também a questão do endividamento que a gente citou há pouco na pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios. A gente volta em instantes.